Então, na verdade, assim, eu vou ter que só voltar um pouquinho para poder explicar o da rua, porque para mim está totalmente associado à base da minha formação, assim. Eu entrei no tablado, eu estava no primeiro ano da EAD. E o grupo tinha acabado de ser fundado por um pessoal do Célia Helena e barra EAD. E o grupo foi meio fundado junto com o 19, na época que o Histeria começou a dar aquela bombada, né? E aí duas atrizes que estavam no tablado também estavam no 19. Então meio que chegou um momento que elas tiveram que optar, e aí nessa eu entrei substituindo uma atriz. Uma atriz. Então era um personagem que era feito por uma atriz e que depois foi substituído por um ator. E aí para mim, eu estou contando isso porque justamente como eu entrei no tablado no primeiro ano da EAD, isso foi essencial, porque eu estava no primeiro ano de uma escola e me jogando na fogueira, fazendo teatro de rua. A ponto de, eu acho que depois de uns 2 anos lá dentro, a minha sensação interna era de que a minha formação estava acontecendo no grupo e não na escola. Não só como ator, mas também do ponto de vista político, artístico, né? Pensando só não como o ator, mas o artista no sentido mais amplo, porque lá me dava uma formação não só de cabo no pé de cena, mas também de militância, de modo de produção, de como pensar um discurso, né? Então, um grupo que vai pensar o próximo projeto, que vai pensar a próxima peça, isso tudo a escola, infelizmente, não dá esse lugar da formação. Então, teve essa importância assim, para mim no começo. Foi um lugar onde tinha muita apropriação. E ali, enfim, muitas outras coisas paralelas. Isso era o ápice do processo colaborativo, né? Falando de 2000, começo dos anos 2000, assim. É um momento onde os grupos começam a trabalhar muito pelo processo colaborativo, que faz com que os atores acabem tendo muita apropriação do que está sendo dito, do que está sendo estudado, e aí isso vai para a cena. Então, o tablado nesse momento percebeu que também fazer teatro de rua em São Paulo, que de fato é totalmente inóspito e não era um lugar para fazer, mas ao mesmo tempo a gente estava querendo fazer um teatro de rua que não era nem um pouco tradicional, não flertava com o teatro popular, não flertava com comédia dell'arte, se bem que a primeira teve um pouco esse lugar, mas a partir da segunda peça do grupo a gente de fato não foi para esses lugares tradicionais. Então a gente queria fazer um teatro de rua na metrópole, como que era um teatro de rua contemporâneo na metrópole, um lugar onde realmente não é o ideal para se fazer. E aí teve um ponto também crucial nessa história, que é, não dá para ensaiar na sala e ir para a rua apresentar. Então isso fez com que o nosso processo de criação fosse 90%, 95% na rua. Então a gente improvisava na rua, nossa sala de ensaio era a Praça da Sé, era Barão de Tapetininga, enfim. Então isso fez com que um ensaio era uma apresentação, é vida ou morte, né? Então se você ir lá e fazer uma improvisação a partir de um dispositivo do diretor, é isso. Vai parar a gente, não vai parar, tem efeito, não tem efeito, eu consegui estabelecer ali um minuto de teatro ou não. Então essa foi a minha escola, assim, de início. O que é incrível, né? Porque você é se testar num lugar de muita intensidade. E acho que isso, assim, eu carrego até hoje, não tenho vontade nenhuma de fazer teatro de rua. Assim, pra mim deu, mas sou muito grato a todo esse período, assim, porque eu trago de lá um lugar de entrar em cena para morrer. No sentido, né, de ser 150%, porque na rua não dá para ser diferente. E aí quando a gente passou a fazer os espetáculos de sala, a gente trouxe isso. E é incrível, é incrível. Acho que todo ator tinha que passar pela rua no momento. Um dos livros que para mim mudou bastante assim a minha concepção, e aí isso interfere muito no trabalho com cinema, porque ele
cara que é coach de ator de cinema e de televisão nos Estados Unidos, que é o Harold Guskin, que é um livro que se chama Como Parar de Atuar. Esse livro virou minha bibliazinha, assim, é um livro que eu sempre volto lá. Primeiro que ele faz uma introdução sobre como tirar o texto da página, uma relação, como que o ator poderia, estratégias de relação com o texto, mas sobretudo ele vai também separando o trabalho do ator no teatro, na televisão, no cinema. Ele vai falando sobre a repetição no teatro ou a não repetição no cinema, essa coisa louca que você vai lá e estuda, vai lá, faz 5, 10, que seja 20 takes e acabou. Nunca mais. Então ele tem uma coisa que eu acho super interessante que ele chama de explorar o personagem. De que você não fecha exatamente o personagem, você contorna e sempre fica no estado de exploração do personagem. Então mesmo se tratando de cinema, são 20 takes, você não vai fazer os 20 takes exatamente iguais. Ou afinando cada vez. Não, cada um dos takes você de alguma forma explora nuances, matizes, filigramas de diferença, né? Para que depois, sei lá, o montador possa ter opções e tal. O longa do Fábio Zanoni para mim foi a grande experiência assim, no cinema por ser um longa onde eu estava protagonizando, então eu tive a possibilidade de estar em 50 diárias, porque eu estava no filme inteiro, com uma carga horária super pesada de filmagem, e com um personagem super complexo e com uma trajetória muito clara de 10 anos. Meu personagem começava com 25 e terminava com 35. Porque no cinema tem eu acho que a grande diferença do trabalho do ator no teatro, né? Você estuda o roteiro cronologicamente, a ponto daquilo, de certa forma, estar tão claro na sua cabeça, as trajetórias, os gaps que não tem no texto e que você precisa preencher, né? Da onde vem, para onde vai, os estados, as cores, a ponto de ir para o set e você não precisar ficar muito pensando, porque cinema não se grava necessariamente na ordem, né? Esse filme, por exemplo, eu comecei com 35 e depois voltou para fazer o começo do filme uns 25. O trabalho do ator no cinema está no lugar da sutileza, dos detalhes, do invisível. Até porque no cinema não dá para você atuar, né? Exatamente essa é a ideia do livro do Guskin, Como Parar de Atuar. Você tem que ser, você tem que estar lá. É estado, né? Bom, aí para mim não influencia só no cinema, ele influencia no trabalho como um todo, assim, porque a fotografia, o design, enfim, mas principalmente a fotografia, ela é visualidade, né? Ela é composição, ela é estado, enfim, tem uma relação com a fotografia que é o ator fotografando. E o ator em cena, de alguma forma, tem um fotógrafo, porque eu acabo tendo muita consciência das imagens que eu estou criando em cena. Claro, não a ponto de me deixar isso, fazer com que isso me deixe só externo, né? A dança me deu um repertório psicofísico, físico, até de desenho, que o teatro é engraçado, as escolas de teatro, eu sempre falo que todo ator precisa estudar dança, não para dançar como um bailarino, mas para dançar a dramaturgia do gesto, a dramaturgia do que não é falado na palavra, né? A dança e a fotografia abriu para mim justamente esse lugar de entender que a dramaturgia não é só o que está dito na boca, na palavra. É a minha relação com o espaço, é a minha relação com a luz, é como eu me coloco na luz, a minha relação com a minha respiração, com os tempos que eu dou, se eu ralento, se eu não ralento, com tônus do meu corpo.
Isso tudo é herança da dança, eu acho, e da fotografia. Fora a questão, a técnica de fotografia e cinema, de que eu sei quando o cara está colocando uma 85 ou é uma 35 mm, eu sei que plano que ele vai fazer. E isso interfere em como eu vou atuar. Não atuar, em como eu vou fazer a cena. Então, é um modo de você compor com a câmera. Porque eu sei que se ele vai usar uma 85, provavelmente é um close. Então, é o momento de eu não fazer nada. Mas, ao mesmo tempo, é o momento de eu ser muito intenso, internamente. Se ele está com uma 35, eu sei que ele está num plano mais aberto. Então, é um momento onde eu sei que os meus movimentos podem ficar um pouco mais em evidência. Ou que eu estou dentro de uma composição maior. Eu não sou daqueles atores que tem uma bula para entrar em cena. Para mim, cada trabalho é um trabalho, cada trabalho exige um aquecimento. Às vezes, um trabalho tem um aquecimento específico para mim, mas aí dentro desse trabalho tem o dia. Então, por exemplo, no Mateus 10, eu tenho um aquecimento que é específico do Mateus 10, que eu não faço em lugar nenhum. Tipo, eu fico 1 hora deitado fazendo bolinha, tarará. Isso eu faço com Carmen também, mas assim, eu preciso grudar no chão. Desativar toda a minha musculatura de ação, essa musculatura do dia a dia. Eu preciso ceder tudo. Aí eu ativo intestino, tubo digestivo e muito intestino, porque aquele personagem é do porão. O movimento peristáltico tem a ver com esse personagem, que é algo que vem e volta. É um personagem que o tempo todo ele quase que dá essa sensação de que ele vai vomitar. Aí a partir daí eu começo a construir e vou levantando a partir desse trabalho. A hora que eu fiquei de pé, acabou, vamos começar. Isso é outra coisa do Guskin também, que ele fala, se sinta livre. Livre para quê? Para explorar, para sempre estar em exploração. Nunca achar que, achei o personagem. Não existe achar o personagem. O personagem sempre é algo que está entre você e o mundo, e você fica aqui sempre experimentando. E é infinito, não tem fim. Isso. Mesmo num personagem que você fique lá fazendo por anos em cartaz. Se você se coloca em exploração, sempre vai ter algo em movimento. A ponto de eu ter pegado isso como um mantra, assim, todo dia eu entro em cena, antes de entrar em cena, o meu mantra é se sinta livre. E se sentir livre é, sobretudo, a autocrítica fica aqui de lado, né? Ego do outro lado, e eu sei o que eu tenho que fazer. E eu sei que não dá pra ter menos. Se eu estou aqui, então é para ser 1 hora, para ser 2 horas, então deixa eu viver isso aqui. E aí é muito louco, assim, porque você se abandona. Tinha uma professora na EAD que falava isso, eu achava lindo. Se abandona no trabalho. E se abandonar no trabalho é esse lugar de botar autocrítica e ego de lado e se jogar de cabeça. Engraçado, eu pensei esses dias. Antes de você me jogar essa pergunta, até foi uma coincidência. A primeira coisa que eu falaria é assim, dá uma relaxada. Calma, menos força. Menos força em tudo, assim, menos força para querer o que você... Quer dizer, isso não, porque isso foi determinante, né? Porque nessa profissão você precisa querer muito, com força. Mas... Menos eu digo, o que você tem dentro de você já é muita coisa. Isso, de novo, tem a ver com o que eu estava falando agora, sobre liberdade, sobre se sentir livre, sobre
olhar para você, sua personalidade, entender que o material é esse. O material do ator é esse. E é claro, o que ele consome, né? O que faz com que isso aqui fique sendo adubado. Mas o material é esse. E aí parece que quando, lá no começo, eu achava que, então, justamente porque eu sou muito novo, então eu precisava fazer. E aí tudo, né? Vai pra cena, quer fazer. Quer conquistar as coisas muito rápido. Eu diria isso. E outra coisa que eu diria também é cuidar com as verdades. Também é outra coisa que eu acho que quando a gente está começando, a gente encontra umas verdades e aquilo vira a verdade. Depois você fala, até de escolhas, não quero fazer isso. Isso aqui eu jamais vou fazer. Ou, né? E não, e depois você vai entendendo que a nossa profissão ela tem muitos desdobramentos de que por que negar algumas coisas, ou porque é dito, porque isso não é experimental, ou porque isso é comercial, ou é teatro. É teatro. Tudo bem, o discurso te interessa? O discurso pode ser uma bobagem, você realmente falar assim, não, isso aqui não me interessa. Mas você de alguma forma ficar se limitando num momento que não é para limitar, né? Ainda mais quando você está começando, tem que fazer, se jogar no máximo de experiência possível. Isso eu fiz, na verdade. Acho que isso eu fiz. Claro, dentro ali, porque eu entrei já no tablado muito cedo, mas assim, me joguei em muita coisa. E acho que foi muito bom. Até para também olhar para trás e falar, opa, tem coisa que eu já não faço mais. Mas acho super importante. Ator tem que viver, tem que ser curioso, né? Tem que experimentar.